E aí, gente, tudo bem? Dr. José Rogério Nader, nosso site drjoserrogerionader.com.br. Entra lá, tem bastante filmes, já tá uns videozinhos super legais. Eu quero falar hoje como tratar dor crônica. O que o médico de dor crônica tem de diferente do médico com outra especialidade, né? Então, se eu tenho dor, eu vou procurar um médico. Eu busco normalmente um ortopedista, um reumatologista, fisiatra. Mas o que o médico de dor faz diferente desses médicos, né? Bom, o médico de dor, ele está treinado a tratar a doença dor crônica, dor aguda e dor do câncer. Temos mais tipos de dores, né? Então nós já falamos aí da dor neuropática, que também é uma dor com uma particularidade importante. Então o médico de dor está habituado com isso. Então ele, na verdade, atua em todas as áreas da medicina. O médico de dor, ele atua para ajudar o médico vascular, o médico neurologista, né? Dor de cabeça, neuralgia do trigêmeo, dor neuropática em outras situações. Ele ajuda o fisiatra, ele ajuda um fisioterapeuta, muitas vezes, ajudando a tirar a dor e permitindo com que os exercícios e a volta da função de determinada região do corpo fique mais fácil, né? Então ajuda o fisioterapeuta. Então o que o médico de dor faz, afinal de contas? Então o médico de dor, ele, quando aborda a dor crônica, ele usa drogas diferentes das drogas que são usadas para dor aguda, né? Como a gente já falou em vários vídeos aí. Então a gente usa drogas específicas e usa técnicas de interrupção da dor. Então um dos mais comuns nomes que se usa para falar que vou encaminhar para você para um médico de dor para fazer bloqueio, né? Muitas vezes o profissional que está indicando bloqueio, mas não especificou que tipo de bloqueio, e a pessoa não sabe o que vai fazer no médico de dor. Então isso é uma sequência. Eu vou falar dos bloqueios. Por quê? Porque existem bloqueios que são capazes de ajudar pessoas de uma forma bastante ampla, que são bloqueios simplíssimos, né? Bloqueios de pontos de gatilho, que no meu modo de entender, é a essência do tratamento da dor crônica. Tem uma gama de outros bloqueios que também são importantes. São os bloqueios nervosos, são os bloqueios intraarticulares, são os bloqueios na coluna lombar, um bloqueio peridural, que é um bloqueio anestésico, um bloqueio foraminal, um bloqueio das facetas articulares. Então o que é isso aí? Aí tem depois risotomia, que é uma espécie de bloqueio, né? E aí vai ficando meio por aí. Então, o que é um bloqueio do ponto de gatilho? Bloqueio de ponto de gatilho, quando você vai no médico de dor tradicional, que trata a dor crônica de maneira menos intervencionista. Então, o médico de dor, ele vai examinar, vai levar em conta a doença que causou a dor crônica, ele vai auxiliar bastante o seu médico especialista, que seja ortopedista, reumatologista, neurologista, um cirurgião ou um cirurgião vascular e outros, né? Levando em conta o que ocasionou a dor, mas direcionando o tratamento ao que concerne ao sofrimento dor, né? Então muitas vezes a pessoa chega no meu consultório com vários exames e antes de me falar o que está sentindo, ela fala: eu tenho isso aqui, e me dá o exame. Eu tenho uma hérnia L3, L4, ou eu tenho uma neuralgia do trigêmeo, eu tenho uma enxaqueca. Então muitas vezes ela já vem tratada, né? E aí o médico de dor vai entender o que está acontecendo. Então ele precisa ouvir muito mais do que ver o exame. O exame vai ser visto, sim, mas o mais importante é o que a pessoa está trazendo
como começou a dor, o que aconteceu que levou ela a ter aquela dor, né? Quanto tempo tem a dor, que remédio que já tomou, que tratamento já fez, o que melhora, o que piora, se dorme bem, se dorme mal, se é estressada, se está depressiva, né? A pessoa, ela precisa passar esses dados. E depois disso é que apresenta assim, ó, eu já fui no médico tal e ele me pediu esses exames. Mas enquanto o médico de dor não tiver um conhecimento do contexto geral e depois examinar a pessoa, tocando a pessoa, procurando o local, o movimento que dói, então é o que a gente mais faz, então assim, é examinar. O exame é secundário. Ele é importante porque ele vai nos dar uma certificação da suspeita diagnóstica. Então eu examinei, suspeitei de uma doença, peço um exame para confirmar ou não aquela doença. Muitas vezes acontece de o que está suspeitado ser real e muitas vezes não. Muitas vezes faz o exame não apresenta nada, mas não quer dizer que a pessoa não está sofrendo, não está com doença. Então a nossa maior relevância é para o sintoma que a pessoa está apresentando. Então, muitas das vezes a gente trata com medicamentos, muitas vezes são antidepressivos, relaxantes musculares, analgésicos, anticonvulsivantes e outros que possam atuar na dor crônica. E daí a gente vai falar do bloqueio. Então, existe uma série de bloqueios. O bloqueio inicial, que eu acho que todos os médicos de dor deveriam executar, é o bloqueio do ponto gatilho. O ponto gatilho da dor, ele é o determinante muitas das vezes para a manutenção do sofrimento doloroso. Muitas vezes é comum que qualquer estudos pelo mundo afora mostre que 90% das queixas de dor o paciente tem presença de ponto gatilho. Muitas das vezes o ponto gatilho é uma coisa e tem outra causa da dor. Então, não só o ponto gatilho é o nosso líder, né, da manutenção da dor, o vilão, não é. Mas em 80% a 90% das pessoas que sofrem de dor crônica, elas têm presença de ponto gatilho. Pode ser dor do câncer, pode ser dor da coluna, pode ser dor de bursite, dor de tendinite, vai procurar, tem ponto gatilho. Então, tirar o ponto gatilho é uma técnica fundamental para que a gente consiga dar um andamento adequado na dor da pessoa que está ali em sofrimento, com qualquer que seja a doença que a causou. Então, um ponto gatilho. O que é um bloqueio do ponto gatilho? O bloqueio do ponto gatilho, ele pode ser feito com agulha de acupuntura e pode ser feito com agulha normal de injeção, com injeção de anestésico local. Qual que é a função do bloqueio do ponto gatilho? A gente chama de bloqueio do ponto gatilho quando, na realidade, a gente está usando um anestésico juntamente com o agulhamento. O principal é o agulhamento, não é o anestésico. O anestésico, ele tem duas funções, uma de relaxar a musculatura e a outra de aliviar o quadro doloroso da punção do procedimento da agulha, né? Então, o ponto gatilho, como vocês já viram no vídeo, né, lá atrás, ele é um nódulo que tem bastante substâncias que causam dor, e aí a gente precisa furar esse nódulo e furar um pouco a fibra muscular para o músculo voltar a ter função normal. Então, por isso que o agulhamento que é importante. Então, quando a gente detecta o ponto gatilho, nós vamos dar uma injeção com xilocaína, normalmente com uma concentração baixa de 0,5 a 1%, é suficiente, não com um volume grande, volume pequeno. Para quê? Para eu quebrar ali o enclausuramento das substâncias que estão nesse nódulo
Então eu furo, ela dissipa. Com isso, a pessoa sente dor, porque imediatamente eu já agulhei, já liberei aquelas substâncias que acidificam a musculatura ali na região. Dificilmente a gente consegue fazer um bloqueio indolor, mas é possível. Mas não é uma dor que tenha uma repercussão muito grande, porque ela é daquele segundo. Entrou a agulha no ponto gatilho, extravasou ali as substâncias, já dá a dor e daqui a pouco eu já anestesiei e já não vai doer tanto. Então é um procedimento simplérrimo que, se a pessoa estiver ali numa concentradinha, sabendo que assim, eu vou tomar uma injeção, ela dói menos do que até mesmo na hora que eu faço o exame, ou que o médico faz o exame e ele aperta o ponto gatilho, para ele localizar o ponto gatilho, a dor é maior do que a dor da injeção. Muitas pessoas têm medo da injeção. Então, assim, é um procedimento muito simples, com pouco efeito colateral, quase nenhum, né? É passível de ser feito no consultório, não precisa estar em centro cirúrgico, não precisa nada, tá? Então eu vou dar uma desenhada aqui. Vamos supor que aqui os meus dedos sejam as fibras musculares e o ponto gatilho está aqui nessa região. Eu apalpei, mostrou que ali é o ponto gatilho, ele simulou a dor que a pessoa queixa, então é ali que eu vou tratar. Então eu vou tratar o ponto gatilho e o músculo em volta do ponto gatilho, para ele poder dissipar as substâncias e também poder voltar a ter uma função de alongamento e contração, para o músculo ficar elástico, funcionante e sem dor, né? Então esse é um ponto gatilho. Outro, bloqueio de nervo. Então nós localizamos o nervo que queremos bloquear, damos uma injeção no nervo, anestesia o nervo, sei lá, um supraescapular, para poder dar um alívio na dor do ombro, alguma coisa assim. Joga o anestésico aí sim tem uma função mais importante, porque é ele que está fazendo o bloqueio do estímulo naquele nervo, né? Anestesiando e aí causando um alívio da dor e possibilitando muitas vezes o movimento que não estava sendo possível de ser realizado. Outra, tem bloqueio e infiltração. A gente faz infiltrações com corticoide associado a anestésico. Podemos fazer também um óleo para lubrificação de uma articulação, em especial a do joelho, que é assim, tem articulação, então a gente vai entrar com a agulha na articulação, é uma picada só, chegou na articulação, injeta o medicamento, acabou o procedimento. Muitas vezes uma injeção numa sinóvia, numa bursa, para poder desinflamar e diminuir a dor da inflamação e a dificuldade do movimento, né? E tem os bloqueios na coluna. Bloqueio na coluna a gente usa um bloqueio peridural interlaminar, é normal, é esse mesmo que usa para cirurgia, porém o medicamento usado não é um anestésico local em grande quantidade para causar um bloqueio motor, não é isso. É para causar uma analgesia e muitas vezes uma desinflamação de alguma raiz nervosa, aquela região ali da coluna. Quando é uma raiz direcionada para um determinado forame vertebral, então assim, na saída do nervo, o nervo ali está inflamado porque está sendo mastigado com, por exemplo, com um disco, com um crescimento ósseo ali na região, a gente vai fazer um mesmo bloqueio peridural, porém mais direcionado para aquela raiz. Isso pode me dar o alívio da dor e pode me dar também a localização da dor. Para o cirurgião, por exemplo, se for um caso cirúrgico, o cirurgião tem certeza que ele vai entrar naquele nível. Então ele, além de um bloqueio terapêutico, ele é um bloqueio diagnóstico, né? O bloqueio das facetas articulares na coluna. Então cada vértebra, então são segmentos de vértebras, a vértebra superior se articula com a vértebra inferior e aquilo forma uma articulação que a gente chama de articulação facetária.
essa articulação facetária ela é muito comum de fazer artrose, né? Principalmente as lombares e as cervicais, que movimentam bastante, e muitas vezes inflamam e são a causa da dor. E aí a gente pode fazer um bloqueio facetário. Então, isso aí a gente precisa de visualização, por isso tem que ser feito em centro cirúrgico, para poder visualizar o local certinho, entra com a agulha na articulação ou próxima da articulação, joga um anti-inflamatório. Alguns colegas meus, eles não jogam anti-inflamatório, só jogam anestésico no ramo do nervo, e para a seguir fazer um procedimento que dure mais tempo, que são as risotomias por radiofrequência. Então, essa é a tônica dos bloqueios principais que a gente usa para o tratamento da dor. Legal? Um abraço, até a próxima.